Tem problema muito maior para ser discutido do que... Igual ele está dizendo, olha, quando o Michel Temer fez o teto de gasto, buscou-se um reequilíbrio. Quando ele fez um arcabouço fiscal, liberou geral para gastar. E o governo está hoje descumprindo um arcabouço fiscal, sem limite para poder gastar, e hoje já está com mais de 240 bilhões num ano que ele disse que entregaria o 0 a 0 mas de déficit fiscal. Então, isso que ele está colocando é a realidade. E a gente fica discutindo, aí você autorizou o título de cidadão goiano para o Flávio Dino. Não, para todos. Foi para não. Quem é a Assembleia legislar? E a Assembleia, vocês têm que saber o seguinte, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa, eles são representantes do povo. Tá certo? Então, o único poder que tem a maioria, é a totalidade dos votos, é a Assembleia e a Câmara dos Deputados. Tá bom? Agora, governador, presidente e prefeito, nós temos metade mais um dos votos para nos eleger. Então, quem tem a totalidade é a Câmara e a Assembleia e Câmara de Vereador. Então, essa iniciativa, quando vem da Assembleia, é normal. Isso nunca existiu ninguém que vai revogar. Agora, por que de repente essa matéria ela passa a ter uma relevância mais importante do que essa situação que nós estamos discutindo agora, do SUSP, que é uma invasão de prerrogativa do Estado, do desequilíbrio fiscal do país completo hoje. O governo já aumentou dívida PIB de 72% para 79% em 2 anos, mais de 900 bilhões de reais gastos. Isso aí não se discute. Mas tem uma coisa que não foi falada aqui dentro da pergunta do Samidana, e é a pergunta que a gente gostaria realmente de saber. A política flerta com vaidades. E a gente tem o nome do Jair Messias Bolsonaro, possivelmente, e o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, falou, eu sou o plano B. Mas o Bolsonaro é improvável. É improvável. Não é impossível. O Bolsonaro falou, não tem plano A, não tem plano B, não tem plano C, chama o papai que eu tô lá. Não, mas o Bolsonaro não está no jogo. Tá bom, mas a política ela muda o tempo inteiro. O jogo não significa não estar no jogo não significa que ele não poderá estar. Concordo. E eu faço a pergunta agora. Nós temos outros grandes nomes, o Tarcísio, a gente vê também, né, o Ratinho Júnior, o seu nome. Quando foi criada uma terceira via numa outra disputa, que foi criada a chapa tênis, a direita patinou. Então precisa de um alinhamento. Eu queria saber se existe uma vaidade para ser o presidente ou para estar numa segunda posição. Não existe vaidade. Existe algo que você tem que entender, que nunca num primeiro turno, até porque você tem 2 turnos. Essa tese que você, de uma certa maneira, dividiu no primeiro turno, quer dizer que não vai existir convergência no segundo turno, é uma bobagem. Isso não existe, tá certo? Isso não existe. Eu não vou mudar de princípio. Eu já perdi a eleição e nunca votei no PT. Nunca votei no PT na minha vida, tá certo? Então, essas coisas não existem. Agora, você tem que entender que a primeira candidatura minha, nós éramos 22 candidatos, em 1989, tá bom? Vamos trazer para hoje. Você colocou. O presidente Bolsonaro já sinalizou, tá certo? Ele vai manter a candidatura dele, bota um dos filhos na vice, tá certo? Se amanhã o Tribunal Superior Eleitoral der pela não candidatura dele, o filho dele é o candidato. Mas tem que combinar com os russos. Tem que combinar com o povo. Mas é estratégia. Exato, tem que combinar com os russos. Mas vamos analisar o cenário que ele está colocando aqui. Então, tudo bem, ele desenhou um cenário que é um cenário que ele sai, ele é impedido, amanhã o vice dele sai candidato, tá bom? E nada é impeditivo de que o Ratinho, eu, o Zema, tá certo? O Tarcísio, possamos amanhã, dentro do entendimento, também sairmos candidatos. Agora, isso não quer dizer que no segundo turno, tá certo? Alguém vai votar no PT. Ora, isso é óbvio, isso é lógico. Então, não tem essa disparidade. Aí vai ter uma divergência, aí vai ter uma ruptura de acordo, de maneira nenhuma. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que manja da política, você que tem experiência. Por exemplo, o PSD, o PP, os republicanos, eles vão apoiar o Lula? Olha, eu diria você. Aí você poderia ter colocado até União Brasil. União Brasil. Aí vamos colocar todo mundo, é verdade? Vocês têm que entender uma coisa só. Você tem que analisar muito a bancada. No momento em que você tem, tá certo, os interesses neste período, tá certo? Às vezes um deputado lá desses partidos, eles se colocam na condição de ministro. Tá certo? Que a tentativa que o governo vai fazer é dividir
a oposição. Lógico, isso é a estratégia mais antiga que todo, não é nenhuma novidade. Mas o Lula é bom nisso, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele é cativante nisso, não é verdade? Mas quem não tem experiência vai. Mas, se você notar as votações no plenário, você vê que a ampla maioria dos deputados desses partidos votam contra medidas que são ideológicas ou socializantes no país. Certo? Então você nota que o partido vai ter ali uma posição que, olha, ela tem princípios, ela tem doutrina, ela tem estatuto. O parlamentar, ele vai acolher ali, vai para o ministério, vai para o outro temporariamente, mas não quer dizer que aquilo seja a sinalização do partido. Eu posso te garantir, União Brasil, tá certo? Tem 2 ministros, tá certo, no governo, que representam o estado do Pará e o estado do Maranhão. Tá bem? Tá bom. Aonde você vê que o PT tem maioria nesses 2 estados. Mas não significa o sentimento da nossa bancada. Pelo contrário, 90%. Mas um penca da canoa, né? Que é o centrão ficar esperando para onde afundar. É uma realidade que você não vai conseguir. Na vida, é importante que você entenda. Nós vamos ter maturidade. Ou, para fazer um discurso que a gente queira só firmar a posição e não ganhar a eleição, ou você quer fazer um discurso que a gente possa ganhar a eleição? Porque se nós continuarmos nessa batida que está aí, tá certo? No comando do país e perder a eleição, meu amigo, isso é algo que vai levar você achou que um colapso. Por que você acha que o Bolsonaro não levou? Tendo a máquina na mão? Vocês todos sabem essas posições. Mas o que você acha? Você acha que foi a pandemia? Principalmente a pandemia. Principalmente a pandemia. Então, as pesquisas mostram isso, tá certo? As pesquisas mostram isso, tá certo? Mas como que faz, assim, depois de tudo aquilo que o Bolsonaro falou, hoje está sendo comprovado, porque teve muita conversa de a economia a gente vê depois, teve muito lance da máscara, muita coisa da vacina, que na época tentaram calar o Bolsonaro e hoje se comprovou que ele tinha razão em muitas coisas. Depois desse cenário de ver que ele tinha razão e o senhor falando que isso fez ele perder lá atrás, você acha que ele não volta com força? Se fosse colocar só nessa visão de pandemia, você acha que isso não dá força a ele? E uma outra pergunta que eu estava querendo fazer um tempinho aí, mas não estava rolando, como a direita, o senhor falou, o lance da coerência, até o Zuckerman acabou de falar sobre vaidade, né?